falar em comunhão sem relacionamento. Então vamos recitar aqui pelo menos 2 vezes: relacionamento. Mais uma vez? Relacionamento. Relacionamento é uma coisa muito importante na vida. Tem muita gente que tem muita dificuldade de se relacionar. Então não se relaciona, não tem como ter comunhão também. E o primeiro texto lido fala bem da especificação da comunhão. Cuidarmos com aquela comunhão com as coisas negativas. Mas temos que ter comunhão com as coisas positivas, porque o último texto diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está. Aí vem a segunda parte: temos comunhão uns com os outros. Terceira parte: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo pecado. São 3 passos: andar na luz, ter comunhão, e depois vem o poder do sangue de Jesus. Mas como nós estamos falando de relacionamento e comunhão, nós temos que também dar aqui um destaque sobre alguns relacionamentos sem misturar o nosso comportamento cristão. No primeiro texto, no primeiro salmo, salmo de número 1, diz o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Aí a segunda parte diz que nós não devemos se deter no quê? No caminho dos pecadores. Mas não quer dizer que nós não tenhamos um certo relacionamento com os pecadores. Esse é um relacionamento que ele não é absoluto, ele é relativo. Diga comigo: relativo. É um relacionamento relativo. E Jesus faz uma oração. No capítulo 17 de João, ele faz uma oração, diz assim: não o peço que os tire do mundo, mas que faz o quê? Que os livre do mal. Então esse é um relacionamento relativo. Esse não é um relacionamento absoluto. Qual é o relacionamento absoluto? É com aqueles que servem a Deus. Que a primeira comunhão que nós temos que ter é com Deus. Depois temos que ter relacionamento com nós mesmos. Já viu pessoa que não gosta de si mesmo, não ama a si mesmo, não tem prazer com si mesmo, tem até prazer de se matar? Então significa que ele não está bem consigo mesmo, então não tem comunhão com ele mesmo. E o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento, é o relacionamento com as pessoas. Aí vem o relacionamento absoluto com a igreja e o relacionamento relativo com as pessoas não crentes. Porque se você não tem relacionamento com as pessoas não crentes, você não tem como evangelizar. E o texto de Marcos 16 assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, independentemente do que ele é. Você não tem que discriminar ninguém. Ah, mas ele é homossexual, o problema é dele, o problema não é seu. Você tem que ter um relacionamento relativo com ele. Comprar, vender, trocar. Às vezes ele é até o teu patrão. Meu patrão é homossexual, não tem nada a ver. Você não vive no pecado dele, você vive na empresa dele. E você tem que fazer na empresa, trabalhar como empregado dele e não no pecado dele. Isso muitos crentes trabalham assim, com um viciado em drogas, com uma pessoa que vive uma vida corrupta, enfim. Então esse relacionamento, ele é relativo, ele não é absoluto. O relacionamento absoluto é com aqueles que temem a Deus. Por quê? Como nós vamos ter comunhão com Deus? Jesus explica, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele falava com a mulher samaritana,
Ele diz que Deus é o quê? Espírito. E os verdadeiros adoradores devem fazer o quê? Adorará ou adorarão em espírito e em verdade. Você não pode andar com Deus se você não estiver em comunhão com Ele. E para você estar em comunhão com Ele, você tem que andar, como diz Paulo aos Gálatas 5 ou 6, andar e viver em espírito. Né? Para mim ter comunhão com Deus, eu tenho que andar em espírito. Não posso andar na carne. Porque a minha carne, no sentido mais negativo, não agrada a Deus. Não faz a vontade de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas vem um porém. Qual o porém que é? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, comunhão é algo muito maravilhoso. A igreja precisa crescer. Nós estamos num país, nós estamos num continente, e nós temos que evangelizar. Nós temos que ganhar almas para Jesus. E a população desse país são portugueses. Aí se nós atravessarmos daqui a 600 quilômetros, ou mais ou menos, aí já são espanhóis. Se andarmos mais um pouquinho, são italianos, são franceses, são alemães. E aí por diante. Cada país tem uma cultura, tem um costume, tem um hábito, tem uma forma de ser. Mas eu não gosto da comida dele, tá certo? Pode não gostar. Mas você, se vai ser missionário lá, ou se está trabalhando lá, ou se está vivendo lá, não é eles que têm que acostumar com o seu sistema. Mas é você que tem que acostumar com o sistema deles. Não são eles que têm que se relacionar com você, é você que tem que se relacionar com eles. Então o relacionamento relativo, ele é muito importante no campo da evangelização. Tem muitas coisas que não se... O missionário às vezes fica muitos anos no lugar e não consegue ganhar almas porque não se relaciona com as pessoas. Não procura falar o idioma, até o sotaque. Aqui tem um sotaque... Opa! Né? Tem sotaque aí. Né? Sotaque. E o outro sotaque. Tem um sotaque do que eu não consigo falar. Que fala, o português fala o que na garganta, aqui no cantinho da garganta. Esse eu não aprendi ainda. Não consigo fazer o que aqui. Mas tem que aprender. Você está aqui, tem que aprender. Os portugueses aqui não gostam de samba, nem de forró. Gosta do fado, gosta de outras músicas. Então, nós temos que nos habituar com o sistema, com o costume. Mas ele não fala comigo. Tá bem, mas você tem que falar com ele. Ele não se relaciona comigo, mas eu tenho que me relacionar com ele. Bom dia, olá, como vai? Né? E coisas semelhantes. Então, eu estou falando de uma coisa muito importante na nossa vida diária, que às vezes o problema não é lá, às vezes o problema é aqui, porque eu me sinto acanhado, porque eu não me acostumo, porque eu não gosto. Você não gosta se estivesse no teu país. Lá no teu país, mesmo assim, tem coisa lá que você não gosta também. Tem coisa lá no meio da tua família que você também não gosta, porque ninguém tem família perfeita. Vê, todo mundo que tem família, tem o ladrão, tem a prostituta, tem o homossexual, tem o preguiçoso, tem o viciado em drogas, tem o viciado em álcool, tem o bom pagador, o bom caráter, mas tem o irresponsável também. Tem o doido no meio, toda família tem um doidinho lá. Você sabe que tem. Então, mas ele é tua família. Só porque você é crente, não vou me relacionar com o doidinho. Só porque é tua família, não vou falar com aquele que é viciado em drogas.
Só porque não, senhor. É um relacionamento relativo. Porque, na verdade, ele tem um mau costume que você não pode ter o mesmo mau costume dele, mas, no entanto, você precisa conversar com ele. Porque a tua vida cristã, a tua forma de servir a Deus, a tua forma de se relacionar com ele, é a forma que ele vai tendo intimidade com você. Ele vai te respeitando também. E quando você forma amizade com ele, ele vai parar para te ouvir. E aí chegou a tua hora de você falar de Jesus para ele. Aleluia! Diz sim ou não, irmãos? É assim mesmo? É assim mesmo. Queremos ganhar Jesus como? Ganhar uma pessoa para Jesus como? Começando da nossa família. Começando do nosso mais próximo. O mais próximo pode ser o teu patrão, pode ser o teu empregado. O mais próximo pode ser o teu amigo de escola, teu companheiro de serviço. O mais próximo pode ser uma pessoa muito negativa, mas de repente, você pelo relacionamento, você acaba fazendo amizade, e através da amizade aí você segura que ele vai se sentir constrangido pela amizade. Aí chega um momento que você fala: olha, eu vou te dar um conselho como teu amigo. E aí você pode falar de Jesus para ele, que ele vai baixar a cabeça, ele vai ouvir a tua palavra. Depois ele vai para casa, ele vai analisar e vai dizer: ela tem razão, ele tem razão, eu vou largar essa vida miserável e vou servir ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bom, relacionamento com Deus eu não vou falar hoje. Eu vou falar de relacionamento com pessoas. Eu quero pelo menos destacar 5 coisas aqui que é muito interessante sobre relacionamento. Romanos 13:10, coloca na tela para mim. Nós vamos falar que os relacionamentos que vamos ter tem que ter um amor, e esse amor não pode ser outro tipo de amor a não ser o amor ágape. O amor que vem da parte de Deus. E se nós olharmos em Romanos, vamos descobrir que no capítulo 5 de Romanos, Deus nos amou sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão. Nós não tínhamos o que oferecer para Ele para nos amar. Portanto, o capítulo 15 de João diz assim: Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Nenhum de nós, eu não sei, talvez você tinha, eu não tinha. Nunca tive vontade de ser crente, sabia? Não. Tinha um horror de crente. Não queria ser crente. E não sou crente porque eu optei de ser crente. Não. É que o amor dele veio ao meu coração, aquilo que me constrangia a ser crente, acabou me convencendo, e agora eu gosto de servir a Deus porque Ele me amou primeiro. Aleluia. Senão eu não estaria aqui, porque eu não gostava de crente. E a grande maioria era antipático. Servir a Deus era antipatia. Esse negócio desse povinho aí. E meu pai um dia, eu me lembro, era garoto, estava no balcão do bar assim em São Miguel Paulista, bem em frente à estação. Ele viu um grupo de crentes pregando na esquina, falou: eu nunca deixaria de nada para ficar falando igual aquelas pessoas ali. Como eles têm coragem? Mais tarde ele estava lá no mesmo grupo, falando de Jesus, porque Jesus alcançou o coração dele também. Aleluia! Então o amor vindo da parte de Deus, o amor incondicional, esse amor é o que é o ponto alto na nossa vida para termos um profundo relacionamento. Seja com pessoas crentes ou não, sendo no sentido relativo ou no sentido absoluto.
O primeiro ponto é esse. Está escrito aí na tela, Jônia? Legal. Então vamos ler lá. O que é que está escrito? Nós vamos ficar na fase A. O amor não faz mal. É isso que está escrito, não? Então vamos recitar isso. Vamos lá. Mais uma vez. O amor não faz mal ao próximo. Como é que você vai ter relacionamento com as pessoas? Se você tem o amor de Deus derramado no teu coração. O próprio capítulo 5 da carta aos Romanos, e o versículo 5, o texto diz lá o seguinte, que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem derrama amor vindo de Deus nos nossos corações é o Espírito Santo. Porque talvez você era até antipático, antissocial, antifamília, antirrelacionamento. Você não gostava de ninguém, nem de você mesmo ou mesma. Aí esse amor ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Aí nós acabamos amando as pessoas. Se elas são conhecidas ou não, se elas são boas ou não, se elas são imprestáveis ou não. Por exemplo, lá em Guarapuava, há muitos anos, nós damos assistência na penitenciária industrial. Lá, a primeira penitenciária industrial do país surgiu em Guarapuava. E lá tem muito mais do que 300 presos. Mas está lá o irmão Pilar. Ele é um homem bem forte, ex-militar, mas ele é um camarada muito simpático, muito legal. E o Pilar é o capelão nosso lá. Ele dá assistência 2 vezes por semana para 300 presos. Toda semana está o Pilar lá. 300 presos. Agora vamos perguntar o que é que ele fez? Nem queremos saber o que ele fez. Não queremos saber de nenhuma questão de saber exatamente o que ele fez. Se ele matou, se ele roubou, se ele prostituiu, enfim, se ele estuprou, o que é que ele fez? Não interessa para nós. O que nos interessa, que são 300 vidas que estão lá dentro sendo assistidas por nós. E uma grande parte deles já aceitou Jesus como Salvador. Uma grande parte deles já lê a Bíblia. O agente penitenciário já disse através do pastor João Pilar, eles querem que vá colocar lá uma aula, pelo menos uma vez por semana, aula de música. Porque eles querem ensinar música para os presos. E se nós for ensinar música, a nossa música não vai ser balada não, nem forró não, vai ser Jesus em todas as nossas músicas, independentemente da forma como ela vai ser tocada. Viu? E é isso que nós vamos fazer. E eu estou lutando para correr atrás de uma maestro, que não é tão barato, o maestro lá está meio caro. Vai custar entre 4 e 5 mil reais, um maestro mais ou menos bom, 4, 5 mil reais. Não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro, mas eu acredito muito em Deus, e Ele vai mandar esse dinheiro e muito mais, porque eu não preciso só dos 4 mil ou 5 mil, eu preciso também de instrumento, eu preciso de outros materiais para ensinar para os presos que estão lá na penitenciária. Lá no Exército, que está bem em frente da nossa igreja, lá já faz muitos anos isso, tem um pelotão chamado Pelotão Esperança. São crianças de idade juvenil, já para a segunda adolescência, que eles
são apanhados lá na rua, a polícia dá para eles a roupa, a comida, e tem 50 de dia e 50 de noite. Mas sabe quem é que cuida espiritualmente deles? Chama-se Assembleia de Deus. De manhã vai a irmã Soraya, e à tarde vai a esposa, a filha do irmão Daniel Silviano, que está na África. Ela vai de tarde, e ela diz para mim ainda: pastor, lá em Curitiba eu trabalhava, aqui eu estou pedindo a Deus que Deus mande um bom emprego para meu marido, porque eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro, eu quero trabalhar para Jesus. Aí apareceu a parte da tarde, 50 adolescentes. Chamei ela, falei, e ele arrumou um emprego tão bom quanto ele tinha em Curitiba. Eu fui levar no empresário, o empresário arrumou um emprego para ele, e ele está ganhando o mesmo preço que ganhava lá em Curitiba, um bom emprego, com uma condição melhor. E ela disse, e aí eu falei, chamei ela, falei, daí? Vai cumprir a tua palavra? O que é que o senhor precisa? Eu falei, tem 50 moços durante a tarde que você precisa cuidar dele. Estou indo agora. E está cuidando em nome do Senhor Jesus. Sabe por que isso? Por causa do grande amor de Deus derramado no coração. O Pilar, por exemplo, ele é um homem novo ainda, ele poderia arrumar um segundo emprego, ele é aposentado da polícia militar, ele poderia estar ganhando o dobro de salário, poderia estar ganhando o dobro de salário, mas ele não está preocupado com o salário. Ele faz questão, além de dirigir uma congregação, ele faz questão de 2 vezes por semana com outros irmãos, estar lá na penitenciária falando de Jesus. Por que isso? Porque o amor de Deus está derramado no seu coração, e ele faz isso sem receber qualquer tipo de retorno. Aleluia! E eu poderia dizer para você sobre não só o amor ao indiferente no sentido de ter uma vida irregular, mas eu quero também dizer do indiferente que você vive o teu dia a dia. Às vezes o relacionamento em casa, como esposa e mulher, esposo e esposa, ou esposo, ou marido e mulher e filhos, tem que ser um relacionamento também saudável em casa, porque tem família que não são todos crentes. Às vezes a mulher é, às vezes o homem não é, às vezes o pai e a mãe são, os filhos não são, às vezes os filhos são, o pai e a mãe não é. Tem que ter um relacionamento em casa. Esse relacionamento que só se dará através do amor de Deus derramado em nossos corações. Até porque hoje de manhã eu disse a mesma coisa, e vou repetir o que eu disse. Nós somos diferentes uns dos outros, principalmente homem e mulher. O biológico feminino é muito diferente do biológico masculino. Não tem nada a ver. Aí o homem, por si próprio, ele tem muitas facilidades que a mulher não tem. Porque o homem não tem menstruação, mulher tem. Homem não fica grávido, mulher fica. Homem não tem enjoo por gravidez, mulher tem. Homem não tem cada 28 dias cólica, mulher tem. Homem não tem sangramento e mulher automaticamente tem. Então, é diferente. Ela é mais frágil, ele é mais forte, então ele não pode entender que ele é igual à mulher. E nem o grupo feminista pode entender que ela é igual ao homem. Pode ser igual na capacidade intelectual, mas na questão biológica não. Cada um tem uma estrutura muito diferente. O homem usa muito a razão, a mulher usa muito a emoção. O homem enxerga pouco, a mulher enxerga demais. Enxerga demais, ela enxerga detalhes. A mulher põe o cabelo aqui em cima do olho e vai correndo aqui de rua abaixo,
E ele vai com a cara para cima e chega em casa, você viu isso, você viu aquilo? Eu não vi nada. Ele não viu nada. E ela viu o que aconteceu para trás, aconteceu à direita, aconteceu à esquerda, aconteceu na frente, e aconteceu do lado, ela viu tudo. E mulher não gosta nem de hospedar outra mulher. Por quê? Um homem nunca diz assim, ó, você me desculpa, minha casa está suja, mesmo que acabou de limpar. O homem não fala isso. Mulher fala para outra, principalmente para outra, assim, ó, você me desculpa que minha casa não está bem limpa. Por quê? Ela enxerga detalhes. Homem chega em casa, ele não vê cortina se está fora do lugar, se tem tapete fora do lugar, se tem casa de aranha em algum lugar, se a cama está forrada, não está forrada, se as coisas estão amassadas ou não está, se a comida está boa ou não está. Às vezes ele vai procurar as coisas e procura, aí ele grita, ô fulana, onde é que está tal coisa? Está aí. Ele procura mais uma vez para não passar vergonha, procura. Mas onde que está? Está aí, então vem ver. Está bem na ponta do nariz dele. Não consegue chegar nem às coisas que ele deveria achar. Homem não sabe de detalhes, enquanto que mulher sabe de detalhes. Ela vê se a outra está com o vestido mais para cima, outro mais para baixo. Já vê se o batom dos lábios está mais para cá, outro mais para cá. Se a sobrancelha uma está mais comprida, outra mais estreita. Ela entende tudo. Ela vê se o cabelo está... Se a mulher lavou o cabelo ou não lavou. Ela enxerga tudo e o homem não enxerga nada. Você viu como é que está a sobrancelha dela? Não vi nada, não. Né? Por isso, vocês que são mulheres, vocês não reparem muito por causa dos homens serem assim. Que às vezes são homens, tem homens muito descuidados. Que às vezes a mulher vai lá no quarto, veste uma roupa, não gostou, joga lá em cima da cama, pega outra, arruma outra vez, pega o cabelo, joga para a direita, não está bom, joga para a esquerda, não está bom. Aí ela sai lá fora e vai lá dar uma voltinha bem, ele sentado lendo a revista ou assistindo televisão, ela vai lá, passa na frente dele, volta para cá e tal. Por que ela faz isso? Porque ela quer ser sentida. Se ele for um cara inteligente, ainda pergunta assim, ô fulano, eu já estou pronta. Ele nem olha para a cor da roupa dela. Se ele é um cara inteligente, olha para você está bonita, hein? Embora que não entenda nada de roupa, Você está lindona hoje. Porque isso satisfaz extremamente o ego dela. Mas se ela entra e sai, e é 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele não enxerga, porque não enxerga mesmo, e não fala nada, daí a pouco ela começa a ficar nervosa. Daí a pouco ela fala, esse cara não me ama. Não é que não ama, é que o cara não enxerga. Não é que não ama, ama sim. E mulher tem uma facilidade de dizer, amorzinho, meu benzinho, eu te amo, eu te adoro. O homem não tem essa facilidade. O homem, para dizer que ama, precisa muito agrado. Precisa de uma educação tremenda. Precisa tomar um puxão de orelha cada vez em quando. Você não diz nem que eu te amo. É igual alguém que estava na secretaria, escrevendo um livro, já casado há muito tempo. Aí a mulher falou assim para ele, fulano, você me ama? Ele falou assim, quando eu me arrepender, eu volto a falar com você. Ele não disse que amava. Né? Se eu me arrepender, eu volto a falar com você. Não, às vezes a mulher precisa desse retorno. Eu te amo. Mas só vai falar depois que ele se reeducar a isso. Porque, por natureza, ele não tem essa habilidade de fazer o que a mulher faz, porque ela tem um biológico totalmente diferente da mulher, e a mulher tem um biológico totalmente diferente do homem. Então, eu poderia falar muitas outras coisas, mas nós estamos falando sobre o quê? Relacionamento. Sobre relacionamento. E se não tiver relacionamento, não tem comunhão. Porque relacionamento
Comunhão começa com relacionamento. Então há necessidade, o meu horário já está quase terminando, é 9 horas ou 9h30? Então tem uns minutinhos ainda, eu estava pensando que estava terminando. Então esse relacionamento de marido e mulher é muito importante, irmãos. Tem dia que a mulher amanhece com um comportamento que o homem não gosta. Mas não precisa gostar também, porque ela não é obrigada a dar risada quando ela está sentindo muita dor. Então, o dia que ela estiver assim, meu filho, fica longe dela. Vai lá, agrada ela, faz tudo que ela precisa, cuida dela, mas não fica atucanando a ela. Por que você está com essa cara feia? Não fala nada para ela, não. Não está bem? Deixa para lá. Aí você procura fazer o melhor para ela. E principalmente crente. Porque crente não pode ter 10 mulheres, não. Crente só pode ter uma mulher só. Se ele abusar dela, jogar ela no serviço, aproveitar ela para trabalhar quando ela está mal, irritar ela quando ela está precisando de estar quietinha, sabe o que vai acontecer? Ao passar dos anos, você vai estar com a veia toda arrebentada, toda estragada, com dor de tudo quanto é lado, porque você aproveitou ela no serviço, irritou ela bastante, mandou ela pegar peso, deixou tudo por conta dela. Não, minha mulher é uma benção, ela faz tudo, chega lá dentro do sofá e deixa o resto com ela. Vai nessa, seu bobo. Daqui uns dias você vai ver a veiona aí com a cara toda arrebentada, dor para tudo quanto é lado, cirurgia toda arremendada, cirurgia para tudo quanto é lado, e você não pode trocar de mulher. Porque a Bíblia até que a morte, esse que é o problema. Estou aí, 46 anos. É a mesma mulher, posso trocar? 46 anos. E se eu não cuidar direitinho? Imagina se eu ficar com uma veia toda arrebentada, assim mesmo não está toda inteirinha, não. Tem uma opção de coisa já precisando dos remendos por aí. Então, você que é mais novo, meu filho, cuida bem da tua mulher. A Bíblia lá no Velho Testamento diz assim: não é bom que o homem esteja... vou lhe dar uma adjutora. Eu não vou lhe dar uma pessoa para ficar no teu lugar, não. Uma adjutora, uma pessoa que vai te ajudar. Não é para fazer tudo, não. Aí você pega e se aproveita do presentinho que Deus te deu, aí você vai ficar lambendo em bira. Então aproveita, cuida bem da tua mulher, zela bem desse presente. Agora vamos aprender a se relacionar com ela. E com ele também. Porque existe defeito em nós que não tem conserto. Uma das coisas que não existe conserto chama-se temperamento. Isso Deus não muda. Deus orienta esse temperamento para o lado bom. Esse temperamento, também Deus não tivesse esse negócio, o diabo usa esse temperamento para o lado mal. Por exemplo, o temperamento sanguíneo, o cara que tem um temperamento sanguíneo, se ele é crente, ele é uma máquina para trabalhar. Não precisa nem mandar, ele vai lá e pula por cima de pau e pedra, vai lá e faz. Agora, se ele é melancólico também, você pode, como dirigente, como pastor, como cooperador, pode se preparar. Sempre está falando com ele, está lá com uma coisa, reclamando, não está bem, e não sei o que lá, e blá, 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 e tal. O firmado, não se fala. A chuva está vindo lá, está chegando aqui, ele está dizendo, não, espera mais um pouco que eu vou consertar. Você já falou 100 vezes para trocar a lâmpada da casa, já falou 100 vezes que o chuveiro queimou, já falou 100 vezes que a cama está quebrada com um tijolo de baixo. E não, tem paciência, logo eu conserto isso aí. Não tem tempo. Então, tem certas coisas
que você não vai mudar, mas que você tem que aprender a superar isso. Sabe que isso é um defeito? É. Não tem conserto? Não tem. Então aprenda a viver com isso. Porque você aprendendo a viver com isso, você vai viver uma vida melhor. Não viu pessoas que não têm um braço? Só não tem o braço, o que ele vai fazer? Vai morrer porque não tem um braço? Não, não vai morrer porque não tem o braço, não. Não tem o braço, ele vai aprender a fazer tudo com um só, e etc. E tem gente que não tem nem os dois braços, mas ele aprende a fazer com os pés. Ele pinta, ele borda. Eu já vi advogados que conseguiu, né, datilografar com os dois pés, fazer todo o seu material, se formou sendo advogado com os dois pés, não tem nenhum braço. Aprende a nadar, aprende a fazer tudo, quer dizer, ele supera aquilo que não tem, não vai morrer porque não tem. E relacionamento entre marido e mulher, principalmente, é isso, tem que superar aquilo que você não vai consertar na vida do outro. Ah, mas quando eu casar, ela vai andar do jeito que eu quero. Ela vai fazer do jeito que eu quero. Vai nada. Nem pensa isso. Mas quando eu casar, eu vou pôr ele no eixo. Bobagem. Não vai acontecer isso. Melhorar alguma coisa? Pode melhorar. Mas tem coisas que não mudam. Você tem que aprender a viver o resto da tua vida superando aquele defeito. Já sabe que tem aquele defeito, então você acha uma outra forma de superar aquilo. Já não faz, então acha um jeitinho de resolver aquilo. Por quê? Ninguém vai encontrar ninguém perfeito nesta vida. Todos nós, por melhor que somos, temos defeito. E se temos defeito, nós nascemos, crescemos para vivermos em sociedade. Nós não temos por que mudar as outras pessoas, mas temos que aprender a conviver com os defeitos das outras pessoas e aceitá-las como elas é. O que nós não podemos aceitar e sempre tentar levar a Cristo às pessoas é quando ela está envolvida com o pecado. Quando ela está envolvida com o pecado, só existe um remédio: Jesus, porque Ele perdoa, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta. Fora disso, você tem que aprender a viver com o defeito dele. Ele é crente, bom crente, não sai da igreja, ora a Deus, é dizimista, ele é um bom pai de família, uma boa esposa, é uma boa mãe, é um bom pai, é um bom filho, mas tem um defeitinho. Aí o que vão fazer? O amor de Deus derramado em nossos corações, temos que estudar o indivíduo e aprendermos a viver com o defeito dele. Não devemos odiá-lo. Não. Tem gente não. Eu odeio fulano de tal porque ele não faz isso. Por que vai odiar? Ele é assim mesmo. Mesmo que você odeie, não vai mudar. Não vai resolver. Então, em vez de odiar, é melhor amar. Porque amando, o amor, ele não faz mal. O amor, ele cobre todas as transgressões. O amor supera os defeitos. O amor faz com que o indivíduo, ele se torna servo do outro para realizar a obra de Deus e fazer viver em paz. O amor é isso. E é tão importante isso nos nossos corações. O relacionamento para vivermos em sociedade, ele é extremamente importante. Vocês nem dizem amém. Ou estão bem atentos ao que eu estou falando, ou certamente falam, mas meu Deus, esse culto não termina mais. É um defeito, mas fazer o quê? Sou obrigado a tolerar, né? Porque tem pessoas assim mesmo. Sabia? Eu sou pastor. Já venho cuidando de igreja há quase 50 anos. Sai na porta e o camarada diz assim, mas, ô pastor, que culto demorado, hein? O que eu vou fazer, querido? Deus te abençoe, Deus te ajude. Não posso terminar o culto antes de que ele termine normalmente. Às vezes até passa do horário. Tem paciência. Se você estivesse numa festa de casamento, você não ficar até de madrugada? Então, o culto é assim também, né? É simpaticamente
A gente tem que dizer isso para ele. Porque o camarada, esses dias eu estava lá na igreja e o cara com a cara de pau, bem desse jeito, falou assim para mim: é por isso que eu não sou dessa igreja, porque o culto aqui termina muito tarde. Eu falei: ah, mas se você está à vontade, você vai para um lugar onde o culto termina mais cedo, porque infelizmente aqui termina só seu horário mesmo, né? Fazer o quê? Nós estamos aqui há muitos anos e o culto sempre termina nesse horário. Gosto muito de você, mas você não é simpático ao horário do culto, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. De vez em quando a gente tem que tolerar isso. Pois eu falo: rapaz, toma vergonha na cara. Não. E a família dele que é grande lá? Se eu fizer isso e envergonhar ele, eu acabo com a família dele. Ele viu falar de arrancar o joio e arrancar o trigo junto? Tem que deixar o trigo e o joio junto. Porque senão, às vezes, em vez de você arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo. Você perde muito mais. Então, muitas vezes, nós como pastor, sofremos essas dificuldades também. Mas vamos mais para frente. Relacionamento é bom, irmãos? Vale a pena? O relacionamento depende de conversa, diálogo. Vamos ver o que está escrito no capítulo 13 de Hebreus e versículo 16. Hebreus 13, 16. Coloquem na tela, por favor. Relacionamento é coisa fantástica. Até para você ser um bom empregado, se você não se relacionar bem com os teus colegas, ou os teus chefes, você logo vai ser mandado embora. Faz as coisas de mau gosto. Às vezes o patrão, às vezes o chefe quer mandar mais do que o patrão. Olha com a cara feia para o teu lado. Você não dá nem confiança. Mas com jeitinho você conquista ele. O que está escrito aí? Lê todos juntos. A parte B. Não, é sobre comunicação. Como é? Não esqueçais da comunicação. Vamos deixar a beneficência para lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Comunicação, irmãos. É coisa muito importante. Se você não conversar, não funciona. Aí você quer que o teu marido, os teus filhos, o teu patrão, o teu amigo, seja lá quem for, né, adivinhe o que você quer. Se você não abrir a boca para falar, ele não vai saber o que é que você precisa. Às vezes a pessoa tem condições de te ajudar, mas você não conversa. Eu não gosto de contar nada para os outros. Então, fique calado e fique sofrendo. Agora, a gente sabe que conversar, falar, temos que saber como falar. Tiago diz que todo homem seja pronto para ouvir, e todo homem seja tardio para falar, tardio para irar-se. Tem que estar pronto para ouvir. Ouviu bem, já descobre o que o indivíduo é. Porque o texto diz assim: a boca fala de que o coração está cheio. A outra coisa em comunicação é a forma como você se conduz diante das pessoas. Coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Ou você vai falar com a pessoa com a cara de quem está chupando limão? Espera aí, irmão. Falar com a cara de delegado? Quem vai gostar de você? Você chega alegre, a alegria já quebra metade da circunstância que cerca entre a questão do diálogo. Chegou sorrindo. Lembra-se de José na cadeia? José estava na cadeia, chegou lá e encontrou dois amigão dele. E José não chegou triste, porque ele que percebeu a tristeza na vida dos seus dois colegas, do copeiro Mor e do padeiro Mor. Ele falou assim:
Por que vocês estão tristes? Como é que José sabia? Porque o rosto denunciava a tristeza. O que aconteceu com vocês? Nós tivemos um sonho. Que sonho? Aí ele contou o sonho e falou para o copeiro: olha, quando você estiver servindo lá ao rei, você se lembra de mim. O copeiro se esqueceu em tese, mas em tese ele foi usado para o tempo certo, porque ele lembrou em tempo certo. Ele lembrou, o copeiro lembrou no tempo de Deus, porque se lembrasse antes do tempo de Deus, José não seria o governador do Egito. Ele se lembrou no tempo de Deus. Ah, me lembro agora do pecado que eu cometi. 2 anos se passaram. Eu esqueci de alguém que revela sonho. Mas José não era um homem triste, mesmo preso, mesmo sentenciado, mesmo caluniado. José não era um homem triste. José era um homem alegre. E ele percebia no rosto das pessoas quando o indivíduo estava triste e quando ele estava alegre. Então, sem a comunicação, com tais sacrifícios, Deus se agrada. Nós temos que nos comunicar, perguntar, conversar, não ser muito insistente, mas temos um certo cuidado da prudência. Se tem hora que a pessoa está fechada, ele não quer te responder, não pergunte naquela hora, gente. Ainda mais homem e mulher. O homem fala 7.000 palavras, a mulher fala 20.000 palavras por dia. Quando ele termina o repertório dele, aí ele fica falando para a mulher: que o Deus já foi. Ela ainda tem mais um punhado de coisa para falar. O Deus já foi. E senta, fica. Porque não tem mais, já acabou o repertório dele. Então, precisa saber o que falar, como falar, e cuidado com uma coisa chamada o comportamento, chamado expressão. Diga comigo 2 vezes: expressão. Mais uma vez: expressão. O que mata muita gente no diálogo chama-se expressão. Porque uma coisa você assim: por favor, por gentileza, o senhor pode me dar o endereço? É uma situação. Ô, cara, eu preciso do endereço. E por que você não me dá o endereço? É capaz de se apanhar na rua. Então, o que mata muitas pessoas é a expressão. Às vezes não é o assunto. Que dependendo do assunto, ele pode ser invertido. Ele pode ser levado para o lado mal, como ele pode ser levado para o lado do bem. Então depende da expressão, a forma como você expressa. Se você está nervoso, como diz, todo homem seja tardio para irar-se. Se ele está nervoso, agora não é hora de falar, porque ele vai falar com uma expressão alterada. Se ela está nervosa, ou o filho está nervoso, ou o patrão está nervoso, ou você como empregado está nervoso, ou você como membro da igreja está nervoso, ou você como pastor está nervoso, ou você como obreiro está nervoso, essa não é a hora. Tenha calma. Se acalma primeiro, se tranquiliza primeiro. E depois você fala com uma expressão calma, com uma expressão ambiente. Não é isso? Levantou o volume, ninguém aguenta. Ai, ontem mesmo tinha está muito alto, muito alto. Mas está muito alto para estourar o tímpano das pessoas, até as autoridades brigam por causa disso, prende por causa disso, fecha ambiente por causa disso. Mas a tonalidade, a expressão, é algo muito importante no diálogo. Quando você explica uma coisa para outra pessoa, mas com diálogo calmo, com as palavras bem colocadas. Não depende de você ser advogado, ser um professor de português. Não depende. Você pode explicar com a tua expressão, com as tuas palavras, mas depende da forma da expressão.
Se ela for uma expressão alterada, você vai revolucionar o ambiente. Porque a ira, aliás, o que suscita a ira? Me ajuda. A palavra dura, muito obrigado. A palavra dura faz o quê? Suscita a ira. Mas a branda faz o quê? A branda desvia o furor. Num diálogo, não é a dura. Num diálogo, é a branda. Porque a dura pode suscitar a ira. A branda pode desviar o furor. A pessoa pode estar nervoso, pode estar nem pensando em ajudar aquela pessoa, pode não estar nem entendendo o que ele quer falar, mas se ele diz uma palavra branda, temperada com amor, temperado com os bons modos, né? Porque não custa nada, por gentileza, dá licença, será que você pode fazer isso para mim? Não importa se é marido e mulher, não importa se é pai e filho, pai, mãe e filha, por gentileza, você pode fazer isso para mim? Por gentileza, eu preciso disso, você pode me fazer isso, cooperar comigo? Isso não faz mal a ninguém. Você está num ônibus, você está sentado, é mais novo, apareceu mais velho, você fica em pé, por gentileza, queira sentar-se aqui. Legal, a pessoa vai ficar feliz com você, nunca te viu, mas você tratou ele bem, cuidou dele bem, conversou, tal. Quantas amizades que eu fiz numa viagem de avião, indo para os Estados Unidos, ou até mesmo quando eu vim com o pastor Josué, lá da Suíça, aqui por Ilha, Palma de Maiorca, né? Palma de Maiorca, eu não sabia falar o alemão, mas tinha uma mulher que estava falando alemão. E eu falei, como eu vou falar com essa mulher? Não sei falar inglês. Como é que eu vou conversar com essa mulher? Eu tinha o iPad no meu bolso, peguei o iPad e abri nas cataratas do Iguaçu. Tinha fotografia das cataratas do Iguaçu, mostrei para ela. Ela olhou, mostrei para ela, passasse o dedo. Ela ficou toda admirada, mostrou para a mãe dela, ficou olhando e tal. Aí me entregou e continuou assim. Eu falei, meu Deus, a primeira foi. Agora, como é que eu vou continuar a palestra? Aí eu tinha filmado mil e poucas crianças lá em Guarapuava, peguei, coloquei no lugar das crianças, mostrei para ela. Ela olhou, ficou admirada. Mais um ambiente só, mais de 1000 crianças. Ela ficou admirada. Não sabia falar português, eu sabia falar alemão, mas ela viu as crianças. Ela mostrou para a mãe dela, olhou e tal. Aí ela começou a falar tentou falar comigo, mas não sabia falar para ela. Aí ela entendeu que eu era um ministrante espiritual. Portanto, ela chegou um pontinho que ela mostrou uma santinha para mim, eu disse... Só que eu era um religioso, né? Não tinha mais argumento, acabou o argumento. Chegamos até ali, que pena. Mas eu consegui falar com ela sem palavra, entende? E ela gostou de nós. Quando ela saiu, deu tchau para mim, foi embora. E outros brasileiros que eu encontrei, que fiz amizade, ficou anos. Então, por quê? Porque o diálogo em cima foi muito importante, foi maravilhoso. Que coisa boa. Nós temos também que ter o sentido, não vou ler nenhum texto porque já terminou, já faltam só 5 minutos. Os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Isso nós temos que pôr na cabeça. E quando nós temos o sentido exercitado do que vemos, do que ouvimos, do que falamos, do que cheiramos, do nosso tato, quando nós percebemos certas coisas, tem um texto na Bíblia que diz assim que nós devemos evitar não só do mal, mas até do quê? A aparência do mal. O diálogo é bom? É. Mas se tiver uma conversinha negativa que você começa a ouvir,
de sexo oposto, cuidado, gente. Cuidado com isso. Se você perceber que tem alguma coisa que ela vem para criar uma situação que vai destruir o teu emocional, que vai destruir a tua reputação, que vai destruir o teu caráter, que vai destruir a tua família, que vai destruir o teu relacionamento com outras pessoas, que vai destruir o relacionamento com a empresa que você trabalha, o relacionamento com a igreja, cai fora. Nós temos que ter os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Se é bom, vamos aproveitar o relacionamento e exercitar os sentidos. Ouvir a pessoa, é uma pessoa muito boa, então trabalhar em cima dele. Mas se é um assunto que vai trazer um prejuízo para mim, por que é que eu vou continuar enfrentando as mesmas situações? Especialmente você que tem um serviço lá no Brasil. Aqui não tem, mas lá no Brasil tem uma empresa que chama-se Maridos de Aluguel. Já ouviu falar nisso, marido de aluguel? Você vai dizer, sangue de Jesus me... Não, não é não, é que tem marido que às vezes não tem como mexer às vezes numa tomada, às vezes não tem como consertar uma porta, consertar um banheiro. Então tem profissionais que eles trabalham para fazer esse tipo de conserto na casa. É uma empresa que hoje está quase em todo o Brasil. Tem empresa que vende esse tipo de trabalho para outra, se abrir empresa no Brasil inteiro. Marido de aluguel. Então a pessoa vai trabalhar numa casa onde está só a mulher, então você toma cuidado. Saiba respeitar ela tanto quanto José soube respeitar a mulher de Potifar. Se você vive num ambiente que só tem homem, porque tem mulher que às vezes ela é a capitã do grupo. Agora mesmo tem um deputado lá que a secretária dela é a capitã, é a coronel. A coronel Rita é o nome dela. Né? Ela trabalha só com homem. Mas ela tem que pôr na cabeça que ela tem limites, que ela não pode aceitar qualquer coisa. Ela tem que exercitar o entendimento para saber até onde ela vai e até onde as pessoas podem se relacionar com ela. E há pessoas que não entendem esse relacionamento. Acham que esse relacionamento pode ser assim, desregrado, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer prudência. De repente, surge o problema. Fulano está com a vida estragada, fulano está com a vida estragada, por quê? Porque não usou os sentidos para poder exercitar, para discernir entre o bem e o mal. Aquilo que é mal, vamos deixar de um lado. O que é bom, vamos atrair. Não há diferença entre sexos, porque quando existe uma mulher séria, ela pode estar dentro de um batalhão de homens. Todo mundo respeita ela, todo mundo não abre a boca para falar bobagem, porque tudo vai depender da forma como ela vai se comportar. Como homens também. Às vezes tem homens que eles dão aula só para a mulher. E existem homens que às vezes ele dá aula de estética, de cabeleireiro, só para a mulher. Tem homem que é motorista, que leva no seu ônibus, no seu carro, só a mulher, o serviço dele é isso. Mas ele tem que saber se comportar a que ponto, até que ponto ele tem que saber dividir entre o bem e o mal. E sabendo dividir entre o bem e o mal, não tem perigo nenhum nesse caso. Por que é que a mulher não pode exercitar determinados tipos de profissão? No Brasil tem de tudo. Há presidente da República, há senadoras da República, há pessoas que são ministras, são pessoas que estão no Exército, estão na Marinha, estão no Corpo Bombeiro, estão na Polícia Militar, são pessoas que estão na área da medicina, que mexe no corpo inteiro da pessoa. Então tem que saber o limite, só isso. Homens e mulher, quando você aprende a exercitar os teus sentimentos,
e aprende também a ver as coisas e ver o que não é correto e o que é correto, e sabe definir isso, aí tudo legal. Aí você pode conversar com qualquer um, você pode evangelizar qualquer um, você pode trabalhar no meio de qualquer um, que nunca vai acontecer exatamente nada. Pelo contrário, se tiver uma mulher no meio de 1000 homens e ela for bem crente, saber esses limites, o que vai acontecer é que alguém vai dizer: aquela mulher é uma santa mulher de Deus. E ainda tem mais, essa mulher é uma mulher extremamente respeitada entre nós. E no Velho Testamento tem uma história muito importante de uma mulher que salvou uma cidade. Uma mulher que salvou a cidade. Chegou o comandante que foi lá para destruir toda a cidade, mas uma mulher deu o grito: ó, diga para o comandante aí que eu quero falar com ele. E ele veio. Escuta aqui, você vai destruir todo mundo aqui por causa de uma pessoa? Nós somos obrigados a morrer por causa de todo mundo? Não. Então, quem é que você precisa? Fulano e tal. Ah, não tem problema. Ela liderou o grupo, foi atrás do indivíduo e falou: ó, gente, vocês querem ser salvos? Então prendeu fulano e tal. Pegaram, tiraram o pescoço dele fora e jogaram a cabeça dele para o lado de fora. Era isso mesmo que ele precisava. Pegou a cabeça dele e foi embora. E acabou a guerra. Uma mulher salvou a cidade, porque ela tinha liderança na cidade. E nós, igreja, nós temos que ter mulher que tem liderança, irmãos. Em muitos departamentos da igreja, liderança na ação administrativa, liderança no trabalho da evangelização. Não há pecado nenhum nisto. E tem homens que também que tem que ter caráter também, que tem que ser um homem responsável por sua família, respeitoso pelos seus filhos, um homem que também tenha capacidade de estar na casa de Deus sendo exemplo, mesmo trabalhando entre mulheres. As mulheres deverão dizer: este homem que trabalha conosco é um santo homem de Deus. Deus está na vida dele, Deus opera na vida dele, porque ele trabalha com nós há muitos anos. Nós nunca vimos esse homem falar qualquer palavra de gracejo ou obsceno entre nós. Esse homem nos respeita. Isso deve ser a vida do cristão. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós temos aqui alguns